Olá, a paz. Seja muito bem-vindo a este vídeo da série Defesa da Fé Católica. O meu nome é Graciano Brandão, eu faço parte da equipe de catequese da comunidade católica Maranatá. E a pergunta de hoje é: qual a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? Eu gostaria de iniciar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Qual a expressão correta devemos usar? A Bíblia católica tem mais livros ou a Bíblia protestante tem menos livros? Eu espero que você fique até o final do vídeo para poder respondê-la. Bem, gostaria de iniciar pedindo que você compreendesse, se possível até gravasse, algumas terminologias que são importantes no estudo da Sagrada Escritura. Por exemplo, o Catecismo do parágrafo 120 vai descrever a lista do cânon da Bíblia. Vamos lá. O que significa Bíblia? Etimologicamente falando, Bíblia significa coletânea de livros, como se fosse uma biblioteca, dividida por setores. E cânon. Cânon vem do grego kaná, canon, que significa régua, regra, medida sagrada. Nós vemos, por exemplo, São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, 16, usando esta terminologia. Os antigos usavam essa palavra para designar as verdades reveladas por Deus. Muito bem, a Bíblia católica ela é composta de 73 livros canônicos. A igreja está dizendo que estes livros são inspirados por Deus e devem ser lidos em assembleia pública, litúrgica, ou seja, aqueles livros que a gente escuta na liturgia da palavra. Mas dentro dessa formação do cânon, houveram muitos livros que não entraram nesta lista. Esses livros que não entraram são designados como apócrifos, que significa oculto. São livros que não são inspirados e, portanto, você não vai ouvi-los na liturgia da palavra. Agora, atenção. Você sabe muito bem que a Bíblia é dividida em dois grandes testamentos, o Antigo e o Novo. No Antigo Testamento, nós temos 46 livros, ou 45 se Jeremias e Lamentações forem lidos em um único livro. Dentro desses 46 livros, nós temos 39 livros protocanônicos, mais 7 livros deuterocanônicos. Olha que curioso, no Novo Testamento também. No Novo Testamento nós temos 20 livros protocanônicos, mais 7 deuterocanônicos. Atenção! Todos esses 73 livros são declarados canônicos, mas na sua formação do cânon, esses deuterocanônicos, e deutero significa, vem do grego deuteron, que significa foram colocados numa segunda instância. E proto, que vem do grego próton, foi colocado no primeiro momento. Não houve muitas discussões. Quais são esses livros? No Antigo, esses 7 livros são Baruque, Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico e 1 e 2 Macabeus. No Novo Testamento são Hebreus, Apocalipse, Tiago, 2 Pedro, Judas e a 2ª e 3ª João. Uma outra coisa importante que a gente conheça são as grandes traduções da Bíblia. A primeira que vos apresento é a Bíblia da Septuaginta, ou conhecida também como versão dos 70. A língua mais falada na época de Jesus era o grego. É como se fosse, vamos dizer, o inglês de hoje. E conta a história que o rei Ptolomeu, no século 2, 3 a.C., pediu ao sacerdote Eleazar que enviasse uma cópia dos livros sagrados dos judeus para o grego, para ser inserido na grande biblioteca de Alexandria. E assim o sacerdote enviou 6 sábios de cada tribo. 6 vezes 12, 72. Por isso, o nome. Outra grande tradução, outra Bíblia que eu gostaria de vos apresentar, e você pode comprá-la nas livrarias, é a Bíblia dos Judeus. Também tem um nome conhecido como Tanakh. T-N-K. 3 blocos de livro. T significa Torá. N de Neviim significa profetas. E K de Ketuvim, que significa escritos. Você pode ver aqui na tela a passagem de Lucas 24,
44, Jesus falando sobre a lei de Moisés, Torá, Pentateuco, os profetas e os salmos que fazem parte do Ketuvim. Qual é a diferença entre a Bíblia Católica do Antigo Testamento e a Tanakh? Está justamente nos livros deuterocanônicos. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu queria falar agora. Importante ressaltar que na época de Jesus, o cânon judaico não estava fechado. Não estava fechado. Com o advento do cristianismo, com o início das primeiras cartas de São Paulo, os judeus se reuniram e, entre aspas, excomungaram os primeiros cristãos. E olha, eles definiram alguns pontos para fechar este cânon. Ponto 1. O livro sagrado não pode ter sido escrito fora do território de Israel. Ponto 2. Não pode ter sido escrito em grego ou aramaico, mas somente em hebraico. Ponto 3. Não pode ter sido escrito depois de Esdras. Ponto 4. Não estar em contradição com a Torá ou lei de Moisés. Veja, a Tanakh foi fechada ao seu cano com critério nacionalista e critérios também, sobretudo, anticristãos. Século IV depois de Cristo, nós temos o Papa São Damaso, que chamou São Jerônimo, solicitou a São Jerônimo que traduzisse toda a Bíblia, seja grego, seja hebraico, seja parte em aramaico, para a língua então mais falada, o latim. E nós temos, no rodapé do Catecismo, no parágrafo 120, o Decretum Damasi. São Jerônimo traduziu toda a Bíblia para o latim, na qual a gente chama de Vulgata. Enfim, qual a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante? Tudo começa com Martim Lutero. Na sua Revolução Protestante, na sua separação da Igreja, ele pegou os 14 livros deuterocanônicos e colocou como anexo. Ele não os excluiu, mas colocou como anexo. Bom lembrar que ele chama a carta de Tiago carta de palha, por causa da problemática da fé e obras. Somente no século XIX, os protestantes disseram basta, e as novas impressões já não continham mais os 7 livros do Antigo Testamento, os deuterocanônicos, adotando a Tanakh como regra sagrada do seu Antigo Testamento. Meus irmãos, é no mínimo curioso que se adote critérios anticristãos para definir o Antigo Testamento de uma Bíblia cristã. Lembra quando a gente disse que um dos critérios era não ser escrito em grego? Pois é, o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Então qual a diferença? 73 livros da Bíblia Católica menos 7 do Antigo Testamento. 73 menos 7 é igual a 66. 66. Curioso, não? Enfim, quem está com a verdade? A resposta é simples. Os apóstolos que receberam o mandato missionário de Jesus, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho, o mundo falava o grego. E os apóstolos tinham em mãos a versão da Septuaginta, que tem esses livros deuterocanônicos lá. Qualquer biblista sério percebe que das 350 citações do Antigo Testamento, no Novo, 300 são tiradas da versão dos 70. A passagem mais clara é Mateus 1:23, quando ele cita Isaías 7:14. O evangelista usa o vocábulo virgem, partenos, do texto grego, em vez de jovem, alma, em hebraico. Virgem em hebraico é Betulá. Mateus usa a Septuaginta, partenos. Meus irmãos, gostaria de terminar esse vídeo com uma acusação que nos fazem. Eles alegam que nós, no Concílio de Trento, colocamos e inserimos esses 7 livros lá. Eles nos acusam dizendo: a Bíblia Católica tem 7 livros a mais. É uma mentira.
E os autos da história provam isso. Lembram quando eu falei do Decretum Damasi, do Papa Damaso, que convocou São Jerônimo para escrever a Vulgata? Pois é, a Vulgata tinha 73 livros. Depois o Concílio de Hipona, onde Santo Agostinho teve uma participação fundamental, no ano 393, definiu os 73 livros. Depois, o Concílio de Cartago III, 397, Cartago IV, 419, Trullos, 692. E esta definição foi repetida pelos concílios ecumênicos de Florença, 1442, e, enfim, Trento, 1546, e Vaticano I, 1870. A pergunta que fica é: se os protestantes aceitam a autoridade da Igreja na definição do Novo Testamento dos 27 livros, por que não aceitam a mesma autoridade da Igreja que definiu os 46 do Antigo Testamento? Pois é, para responder aquela pergunta que lhe fiz, está claro e é autos da história. A Bíblia protestante tem menos livros, porque afinal eles retiraram 7 livros. Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo. Peço que curta o canal, comente e compartilhe para divulgar o trabalho belíssimo da comunidade católica Maranatá. Tá bom? Um abraço, a paz.